Fala, meus queridos e queridas. O tema do vídeo de hoje é uma plataforma perfeita para quem está precisando criar logos. Se você tem seu próprio negócio e quer criar um logo, se você é um designer e trabalha com a criação de logos, se você tem uma estamparia de camisetas e quer criar logos para as camisetas também, a gente vai fazer logos parecidos com o que está aparecendo aí na tela para você. Eu fiz nos meus estudos e hoje a gente vai fazer logos com uma qualidade ainda melhor do que essas. Então, sem mais delongas, bora lá. Eu sou o Guilherme Augusto e esse é o canal Revolução Generativa. Hoje a gente vai conhecer a plataforma do Ideogram. Então, pessoal, estamos aqui na tela inicial do Ideogram. Essa primeira tela aqui, ele já te traz uma série de imagens geradas pela própria ferramenta de vários usuários, mesmo esqueminha de uma rede social mesmo. Só vale a pena complementar antes da gente começar o vídeo que o Ideogram ele não é só para a criação de logos, é que tem muita gente que usa para essa finalidade, porque ele é muito bom na parte de escrita, ele erra muito pouco as palavras que você pede no prompt, então muita gente usa para fazer a criação de logos, mas ele também cria imagens de outras finalidades também. Aqui a gente pode ver que tem imagem ultra realista de natureza, a gente tem imagem aqui ultra realista de pessoas, outras no estilo mais artístico, outra no estilo mais estilizado é meio redundante, mas uma imagem mais estilizada, outra aqui meio mockup, né, de produtos, aquele product shot, e assim vai. Tem vários estilos aqui que a ferramenta gera pra gente, mas a finalidade que a gente vai usar hoje é para a criação de logos. Eu vou entrar aqui num post qualquer, né, numa imagem gerada aqui, e o legal dessa ferramenta é que ela mostra o prompt que foi usado para a geração dessa ferramenta. Então você vê que o prompt aqui ele é grandão, e você pode copiar e colar esse prompt para usar em algum outro lugar. E aqui em cima a gente tem a caixinha do prompt, é onde a mágica acontece, é onde a gente coloca os prompts aqui, tem várias opções que eu vou explicar daqui a pouco, e aqui que a gente faz a geração dos logos e das outras imagens que a gente quiser. Aqui na esquerda a gente também tem a tela de criações, aqui são as criações que eu já fiz para estudar, então eu já fiz aqui alguns logos de surf, ó, então coloquei aqui um logo, ó, meu escritório é na praia, ficou bem legal esse estudo aqui. Esses daqui são os logos que eu mostrei na tela inicial, o do Pixel Burger aqui, que a gente vai fazer um logo ainda melhor do que esse, também dessa hamburgueria com games, né, do Pixel Burger. E assim vai, vão ficar todas as suas imagens aqui. Vale a pena dizer aqui, na licença gratuita, que é a licença que a gente está usando, que as pessoas que utilizam a plataforma, elas podem usar as imagens que você gerou para qualquer finalidade. Se você usa a licença paga, aí já é diferente, aí as imagens são privadas caso você queira. A gente tem aqui as opções de Canvas, Batch e Character aqui também, mas eu não vou passar no vídeo de hoje, em vídeos posteriores aí eu vou explicar para vocês que são ferramentas bem legais também. Bora lá então fazer o nosso primeiro logo. Voltando aqui para Home, a gente vai colocar o prompt aqui, só que antes disso eu vou explicar os parâmetros aqui que a ferramenta oferece para a gente. Então esse primeiro botão aqui, Public ou Private, ele já dá até aqui a mensagem de licenciamento. Você não consegue gerar imagens privadas se você não tiver a licença paga. Esse segundo botão aqui seria o Aspect Ratio, então é a proporção da imagem. Você pode trabalhar com 9:16, 10:16, imagens em formato retrato, ou imagens em formato paisagem, 16:9, 16:10, assim vai. A gente vai trabalhar aqui com formato quadrado mesmo, 1:1. Aqui é uma parte bem importante. A gente consegue escolher o número de imagens, no caso como eu estou usando a licença gratuita também não consegue. Se eu colocar 2 aqui, por exemplo, ele já não deixa. E aí você consegue escolher um modelo. Então a gente tem o modelo 1.0, aí ele coloca aqui, né, para artes mais criativas, desde o 1.0 até o 3.0, que é o mais avançado. Repare que mudando o modelo também muda o crédito, a quantidade de crédito que será usada. No 1.0, que a gente vai usar nesse primeiro logo, ele está gastando 1. Se eu colocar no 3.0, que a gente vai usar no segundo logo, aí ele já está usando 4. Então você vê que ele tem um processamento maior no 3.0 e provavelmente uma qualidade maior. E aqui embaixo, no Render Speed, é a qualidade e a velocidade. Se eu colocar turbo, ele te dá uma imagem muito mais rápida, só que com uma qualidade um pouco menor. Default é meio a meio, e aí Quality é uma qualidade maior, porém uma geração mais demorada. E aqui também você consegue ver que ele também coloca um crédito mais caro, né? Magic Prompt. Então essa opção é importantíssima. O que acontece? A gente deixando o Magic Prompt desativado, o prompt que a gente colocar aqui, ele vai levar exatamente para que a imagem seja gerada. Já se a gente colocar on, ele vai pegar o prompt que você colocou e vai deixar ele ainda mais rebuscado para fazer a geração de logo que a ferramenta entende que seja a melhor. Então ele vai deixar o seu prompt mais completo para que a ferramenta gere uma imagem
mais detalhada, mais estilizada, coisa desse tipo. Basicamente é o seguinte, se você já tem um prompt que você acha que está legal, você vai, se você gerou em uma outra IA, coisa do tipo, você vai, coloca aqui e deixa o Magic Prompt off. Se você tem um prompt mais simples, que é o que a gente vai colocar no primeiro logo que a gente vai gerar, você cria um logo de um hospital ou de uma padaria no formato cartoon. Pronto, é um logo, é um prompt super simples. Aí você coloca um on aqui para ele dar aquela rebuscada no prompt. Character a gente não vai passar agora, é uma das ferramentas que eu expliquei aqui, né, que a gente vai abordar em vídeos posteriores. Nessa opção aqui é o estilo. Então a gente aqui no 3.0, você tem os seguintes estilos, ó. Automático, randômico, general, realístico ou voltado para design. Ele é um pouco mais simples. Se a gente vai para 1.0, que é o que a gente vai usar no primeiro logo, ele já tem vários outros estilos. Até porque ele mesmo fala, né? É voltado mais para uma parte mais de design, de criatividade. Então você consegue ter um controle maior do estilo que você vai usar. Então você tem grafite, retrato, arquitetura, pôster, 3D e assim vai. E em alguns modelos a gente consegue selecionar a paleta de cores. Deixa eu ver se é essa no 2.0. Ele tá até escrevendo aqui, ó, só no 3.0. Então no 3.0 a gente consegue escolher uma paleta de cores já pré-definida, Fresh, Jungle e assim vai. Ou se você quiser customizar, você precisa da licença paga. Então a gente não vai usar isso agora, a gente só vai usar uma paletinha de cores no segundo logo. Aqui a gente tem algumas opções pagas também, então não vou passar por isso agora. E aqui é uma outra opção paga também, que é você pode subir uma imagem na ferramenta e aí utilizar a descrição da imagem que a própria ferramenta gera para gerar uma outra imagem num outro estilo. A gente não vai usar isso também, obviamente, porque é pago. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui um prompt e é o seguinte. A ferramenta até consegue gerar imagens com prompts em português, ela faz a tradução na hora, mas o ideal é você já gerar prompts, você já utilizar prompts em inglês. E aí você tem duas opções, ou você escreve um prompt num tradutor da vida, como o Google Translator que eu estou aberto, e joga no tradutor para ficar em inglês, que é nesse caso aqui, ó. Cria o logo de uma frutaria, de nome Frutaria do Marquinhos, com a temática de frutas tropicais. Aí ele já te dá o promptzinho aqui. Ou você coloca numa IA e gera o prompt lá, colocando o seu objetivo, o objetivo do logo, e a IA vai te gerar um prompt para você. Eu vou usar o prompt que eu já fiz no Gemini e vou colocar aqui pra gente. Então a gente vai gerar o primeiro logo. Então, logo de uma frutaria chamada Frutaria do Marquinhos. O design deve ser vibrante, amigável, estrelando um mix de frutas tropicais. Proporção 1:1. Qualidade do render, vou colocar 1.0 para a gente gastar só um crédito e a render speed vai ser normal. Vou deixar o Magic Prompt ligado porque, como eu falei, eu quero que a própria ferramenta dê uma rebuscada nesse prompt, que ele está bem simples. No estilo, a gente pode selecionar mais de um estilo, se for o caso. Eu vou colocar o Vibrante e o Painting. E bora gerar. Um crédito que vai sair essa imagem, ele já está colocando aqui. Eu tenho 9 créditos, agora eu vou ficar com 8. Vamos lá. Tá gerando a imagem aqui, tá na fila. Enquanto a imagem está gerando aqui, já vale a pena explicar um pouquinho dos créditos. A gente começa com 12 créditos. Ó, a imagem já está gerando aqui. A gente começa com 12 créditos quando você cria o seu login na ferramenta. Conforme você vai utilizando, os créditos vão abaixando de acordo com o que o prompt mostra lá que ele vai gastar. A renovação desses créditos é semanal, então todo sábado você vai ganhar mais 12 créditos. Se você colocar e fizer uma conta de padoca, você usando o render 1.0, por exemplo, o modelo 1.0 lá, você vai poder gerar 4 imagens por um crédito. Então você conseguiria gerar até 40 imagens por semana. Mas se você colocar o render 3.0, coisa desse tipo, aí o custo já vai variar e a quantidade de imagens também, tá? Então é só para deixar bem claro aqui como é que funciona os créditos para licença gratuita. Nossos logos geraram, vamos ver aqui como é que ficou? Olha só que legal. Esse aqui ele gerou uma imagem meio aquarela, escreveu direitinho o que a gente pediu, né, de Frutaria do Marquinhos. Colocou até uma assinaturinha aqui, ficou bem legal. E aí ele teve só um errinho aqui, algumas coisas do tipo, mas ficou muito bom. A outra imagem, ele voltou aqui. A outra imagem, Frutaria do Marquinho aqui com um personagem, já ele colocou até um mascote bem bonito também. E aí, a única coisa que ele colocou aqui teria que fazer um retoque, que é o shop. Esse shop eu pediria para retirar. Vamos para a próxima imagem. Essa ficou bem legal. Aqui eu trataria numa ferramenta de edição de imagem mesmo, não ia gerar outro prompt não. Mas ele escreveu também, Frutaria do Marquinhos, ficou muito legal. Aí ele só colocou esse Froy Colos aqui na app que eu teria que tirar numa ferramenta de tratamento mesmo.
E a última imagem, esse aqui foi o que eu mais gostei. Ele colocou um fundo aqui todo coloridão, meio bem tropical, umas frutas, umas cores bem vibrantes, escreveu tudo certinho. E ele seguiu aquele estilo que a gente pediu de ser estilizado e vibrante, né? Então ficou muito legal, meio pintura assim. E esse é o primeiro logo da Frutaria do Marquinhos usando o render 1.0, o modelo 1.0. E aí ele vai aqui para nossa galeria, são todas as imagens que a gente já gerou aqui. E uma outra coisa, só lembrando, ele mostra o prompt que a própria ferramenta deixou. Então, ó, esse é o prompt que a gente usou. E o Magic Prompt, ele criou esse prompt aqui, ó, que você vê que ele já é um prompt bem maior. Aí se a gente for na outra ferramenta, na outra imagem, ó, o nosso prompt original, e aí aqui o outro prompt que o Magic Prompt gerou. Então aí você vê que ele gera um prompt para cada versão de imagem que ele gera para você. Bem legal esse primeiro logo aqui. Bora agora para o nosso segundo logo. O segundo logo vai ser voltado para a mesma hamburgueria com temática gamer que eu mostrei no começo do vídeo, a Pixel Burger. Então eu vou colocar o outro logo que eu gerei aqui. Esse outro logo eu fiz no Gemini também. É um logo bem maior, eu já pedi pro Gemini ser bem mais detalhista nesse logo. E aí eu tô colocando aqui, ó, Restaurant College, Pixel Burger. E aí é uma temática gamer, uma temática 8 bits. Ele colocou uma série de detalhes aqui, e é Pixel Burger aqui e Pixel Burger aqui também. Então esse logo, esse prompt aqui, ele já tá bem mais detalhado. Vamos aos parâmetros. O nosso aspect ratio vai ser 1.0, 1.1 mesmo. Aqui eu já vou querer uma qualidade bem maior. Então eu vou colocar latest, ele já vai me cobrar 4 créditos. E a qualidade, eu vou colocar a qualidade maior. Então eu tenho 8 créditos aqui, ele vai gastar 6. Então eu já vou ficar aqui quase no osso dos meus créditos, tendo que esperar até sábado para gerar novos créditos para mim. Então vamos lá, vamos gastar uma graninha boa. Vamos ver a diferença, né, entre 1.0 que a gente gerou para a Frutaria do Marquinhos e o 3.0 com qualidade máxima que a gente vai usar para Pixel Burger. Magic Prompt eu vou deixar desligado, porque o meu prompt ele já está bem completo, eu não quero que a ferramenta mude. Estilo, aqui nesse render 3.0 você vê que os estilos eles são diferentes, já é um pouco mais simplificado, porque a ferramenta já toma conta do resto. Eu vou colocar design. Paleta de cores, eu vou colocar alto mesmo, não quero nenhuma paleta de cores muito puxada para cores específicas, eu vou deixar a ferramenta se decidir e vou botar para gerar. Essa aqui talvez seja um pouco mais demorada, então eu vou dar aquela cortada e daqui a pouco a gente volta com a imagem já gerada. Voltamos aqui com as nossas imagens geradas e olha que legal, olha que diferente, né? Esse logo que eu pedi para ter uma temática 8 bits, retrofuturística. Ele seguiu direitinho, diferente do logo de aquarela da Frutaria do Marquinhos. E diferente também das imagens que eu fiz para estudo antes, que foi eu pedi para ser uma imagem mais realista, né? Um logo mais realista. Então você vê que a ferramenta ela é muito versátil em relação aos estilos, né? Esses logos aqui, você vê que aqui ele não tem o Magic Prompt, é o mesmo prompt que a gente colocou mesmo, porque a gente deixou desligado. E você vê que legal, ele deixou a palavra aqui, ó, certinha, ele não teve erro nenhum de palavra. Quando eu gerei os outros logos de estudo pro Pixel Burger, ele errou em várias coisas, ó, Pixel SR, aqui ele faltou um R, aqui ele colocou certinho, acho que foi a única geração aqui que ele escreveu certinho. E aqui ele colocou Pixel Burger certinho, só que ele colocou um gamer com 2 E's, né? Então também estava errado. Aqui não, aqui ele já colocou Pixel Burger certinho em todos, até porque a gente colocou para gerar com uma qualidade maior e naquele render 3.0, aquela última versão do render. Então agora a gente consegue decidir. Eu vou dar mais 2 dicas aqui para vocês, para já seguir o workflow de um designer mesmo. Eu vou colocar esse logo lá no Canva e vou também aumentar a qualidade dele. Então eu vou escolher o logo que eu mais gostei aqui, deixa eu dar uma olhada. Eu gostei desse aqui do controlinho, ó. Esse aqui do controlinho, que é um controle meio do Super Nintendo aqui, eu achei mais legal. Esses outros logos aqui, os controles eles são meio escondidos, né? Se bem que esse aqui também tá bem legal, hein? Acho que eu vou usar esse aqui, ó. Esse aqui eu acho que tá mais legal. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o download dessa imagem, salvar aqui, Pixel Burger. Vou jogar aqui na minha área de trabalho. Se eu abrir essa imagem, a gente vai ver que a resolução dela tá em 1024 por 1024
só que o logo ele tá um pouquinho menor do que 1024, né? A imagem completa tá em 1024 e é bom, eu coloquei no prompt isso, que era para ficar com o fundo chapado. Então ele tá um fundo chapado preto, que é perfeito pra gente recortar. A gente vai tirar esse fundo aqui também para usar em outros lugares. Então a gente vai para uma ferramenta aqui para dar um upscale na nossa imagem. É o Pixel Cut Upscaler. Eu vou jogar a nossa imagem aqui para cá. E aí ele já vai dar um upscalezinho. A nossa imagem, como é em 8 bits, é ainda mais fácil para a ferramenta. A ferramenta já colocou aqui em 2048, vou dar um upscale. Aí ele já deu que dar um already upscale. E aí eu vou dar um download. Preview Resolution. E se eu tiver que pegar um Full Resolution, eu tenho que fazer o sign-in. Vou fazer o sign-in rapidinho aqui e já volto. Beleza, voltei aqui, já fiz o sign-in. Então a ferramenta já liberou o download aqui. E eu vou baixar aqui nosso logo aqui. Pixel Burger Upscale. Belezinha, então agora a gente tem o nosso logo com uma resolução bem legal no tamanho de 2048. Agora qual que é a ideia? A gente vai tirar o fundo esse fundo preto aqui para a gente conseguir usar esse logo em qualquer lugar que a gente precisar. Então a gente vai abrir outra ferramenta que é o Photopea. Esse Photopea ele é uma versão do Photoshop gratuita e web. Ó, Start Using Photopea. E a gente vai usar a nossa imagem aqui. A gente vai tirar o fundo preto dela. Estou jogando aqui. E aqui, pessoal, é uma ferramenta muito parecida com o Photoshop. Quem já tem uma familiaridade com o Photoshop vai se sentir em casa. O que eu vou fazer? Antes de usar a varinha mágica para eu tirar esse fundo preto, eu vou ter que fechar essa imagem aqui. Porque se eu usar a varinha mágica aqui, ele vai vazar esse fundo preto aqui, ele vai pegar toda essa parte preta aqui dentro do controle do logo, né? Isso eu não quero, eu quero manter esse preto da parte interior, né? Então eu vou jogar a seleção aqui, ó. Vou ser bem cirúrgico aqui, pegar bonitinho, ó. Pegar esse rosinha aqui e dar um Alt Backspace. Então pronto, agora o nosso controle já está fechado, o nosso logo já está fechado. Agora sim eu vou usar a varinha de condão, a varinha mágica. Então eu vou colocar aqui uma tolerância alta, já que a cor aqui preta é praticamente chapada, né? Vou colocar uns 50 de tolerância. Vou selecionar, ó, ele selecionou certinho aqui pra gente, bonitinho. E aí o que eu vou fazer? Eu vou dar um selecionar, modificar, contrair 1 pixel. Só para não ficar um contorno preto em volta do logo. E aí aqui eu vou inverter, Ctrl Shift I. E agora Ctrl J para duplicar. Dupliquei nosso logo. Se eu tirar aqui, ó, o logo já está duplicado. E aí eu vou tirar esses pretinhos aqui dentro das letras, né? Vou dar selecionar aqui. Seguro o Shift, seleciono. E aí eu vou dar um Delete. Pronto. Então aqui a gente tem o nosso logo certinho, bonitinho, já transparente. Esse background aqui eu vou deletar ele. Então agora eu vou dar um crop nessa imagem, ó. Vou pegar aqui a ferramenta de seleção. Vou fazer uma seleção retangular aqui. Imagem cortar. Aí pronto. Agora eu vou colocar só para deixar a imagem com uma proporção quadrada de novo. Eu vou colocar aqui, ó, deixa eu ver. Imagem, tamanho da tela. A gente tem 1291 e 1423. Eu vou colocar 1440 por 1440. Aceitar. Pronto. Então agora a nossa imagem está quadradinha. Aspecto 1 por 1 certinho. E agora é só salvar. Então salvar como, exportar como na verdade. PNG para a gente manter a qualidade. Você vê que a imagem está com uma qualidade muito boa. E aqui eu vou colocar Pixel Burger. Vou manter no upscale mesmo aqui. Vou substituir minha imagem. Área de trabalho. Upscale. Se bem que não vai substituir porque aqui eu estou salvando como PNG. Então pronto. E aí por último, vou colocar um exemplo hipotético aqui. Vou abrir o Canva. E aí vamos supor que você está fazendo aqui um banner para alguma coisa, ó, banner para YouTube. Vamos pegar esse aqui, ó. Esse aqui é perfeito. E aí pronto, ó. Aí você coloca um elemento aqui, ó. Vamos colocar um fundo de tela de videogame. Vou colocar um futurista, vai.
Touristic. Background, eu já tenho nas minhas buscas aqui. Aqui eu já vou fazer um negócio um pouco mais rápido pra gente não perder tempo. Ó, elementos gráficos. Vou pegar um que não seja pago, ó. Ó, esse aqui é bonito. Vou jogar aqui. Vou aumentar um pouco. E aí agora eu vou subir o nosso logo, finalmente, né? Ó, vamos selecionar o nosso Pixel Burger Upscale.png. Agora que subiu aqui o nosso logo no Canva, eu vou dar um bloquear aqui no fundo. Vou jogar nosso logo. Ó, nosso logo tá aqui já. E aí, galera, tá praticamente feito aqui um bannerzinho hipotético para YouTube. Mas aí você pode usar esse logo agora com uma alta resolução em qualquer lugar que você quiser. Vou deixar no centro aqui. E pronto, tá aí, ó. Aqui, se a gente quisesse ele para um banner de YouTube, coloquei um fundo qualquer, mas até que as cores ficaram bem legais, né? Mas aí seria legal colocar aqui, ó. Dá para colocar, quer ver, ó, vídeo 8 bits, ó, vou colocar. Vamos ver os elementos que vem aqui. Ah, aqui eu tô nos meus elementos, peraí. Nos meus uploads, deixa eu colocar 8 bits. Ó, que legal. A gente tem aqui uns elementos, ó. Cai com os 8 bits aqui, mas 8 bits, ó, as opções pagas são... As opções grátis não são muito boas, não. Ó, aqui você tem videogame, você pode colocar um botãozinho de start, ó. Aí você deixa sua criatividade florescer aqui, ó. Aí joga um Game Boyzinho aqui, ó. Tem um monte de coisinha aqui que você pode usar. Então é isso, pessoal. Aqui era só para mostrar um fluxo inteiro, né? Desde a geração lá no Ideogram, aí passamos pelo Pixel Cut Upscaler para deixar a imagem em alta resolução. Depois fomos lá para Photopea para tirar o fundo. E basicamente assim, se você fizesse um freelinha, você usaria essas ferramentas e pronto, você ia embolsar aí uma graninha só com ferramenta grátis. Então para você que ficou até ao final do vídeo, espero que você tenha entendido, espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Então eu vou te pedir para você se inscrever aqui no canal, para deixar o seu like, para ativar o sininho, deixar nos comentários se você já conhecia o Ideogram ou as outras ferramentas aqui que a gente abordou no vídeo, para que você já usou o Ideogram, ou se você tem sugestões de outras ferramentas com essas finalidades, para geração de imagem, geração de logo, coisas desse tipo. A gente vai avaliar e se fizer sentido a gente vai fazer um vídeo aqui no canal. E por hoje é só, pessoal. Um abraço e até o próximo vídeo.